Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com os meus
juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai fora, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nesta manhã tão maravilhosa de adoração a Deus, nesse primeiro culto de Santa Ceia do ano de 2023, nesta manhã, o primeiro culto também do dia, eu quero vos falar a respeito da utilidade dos talentos. Repita comigo, diga: eu tenho um talento. Na época do tempo bíblico, um talento era uma fortuna, pois um talento, ele poderia ser 35 quilos de prata ou de ouro, uma média. Então era uma fortuna mesmo. Para você ter ideia, 1 grama de ouro é o que vale a R$300. Uma grama. 1 quilo tem 1000 gramas. 1 quilo de ouro são R$300 mil. Um talento são 35 quilos. Se 1 quilo é R$300 mil, então nós teríamos muitos milhões em 35 quilos de ouro. Se 1 quilo é 300 mil, 10 quilos, você multiplica por 300 mil, e aí você vai chegar à soma, e depois coloca mais 50% em cima, e você vai ver o valor, transportando de uma época para outra, quanto seria em real um talento de ouro. Era uma fortuna, aproximadamente de 15 a 20 anos de trabalho de uma pessoa que ganhava 1 denário por dia, de um diarista. O diarista ganhava 1 denário por dia. E para ele juntar um talento de ouro ou de prata, teria ele que trabalhar de 15 a 20 anos. Era uma fortuna. Então temos a definição de talento bíblico, uma quantidade de dinheiro, uma fortuna. Mas talento não é só dinheiro. Talento é habilidade. É aquilo que eu tenho naturalmente ou adquirido.
é aquela habilidade que eu tenho como dom ou como aquisição devido aos meus esforços. No texto, Jesus explica que não é pecado granjear outros talentos com o talento que tem. Jesus tece uma crítica através desta parábola, refutando severamente a preguiça, o comodismo, a falta de disposição, a falta de resultado daquele que recebera um talento e não negociou. A pergunta que eu faço neste momento é: como devemos utilizar as habilidades e os recursos que Deus nos dá? Como você tem utilizado os talentos e os recursos que Deus te deu? Muitas pessoas, elas se queixam da sorte e são talentosas, têm habilidades, têm criatividade, mas por estar com os seus talentos enterrados, não produzem. Quando falamos aqui no contexto de talentos, não estamos apenas vendo na Bíblia o Senhor falando de usar os talentos na obra. Não há nenhum versículo que aponte para isso. Que talentos são apenas utilidades a serem desenvolvidas na obra. Não. É só você enxergar o texto melhor e você vai ver que ele é muito amplo, muito extensivo. Não é apenas achar que eu só tenho talentos para a obra de Deus, para pregar, para cantar, para ensinar. Não. É muito mais extensivo. Os talentos são habilidades que Deus me dá para sobreviver, para fazer a obra, para crescer na vida, para investir no reino, investir na vida das pessoas. O mau uso dos talentos, ou o não uso do talento, implica em punição severa do Senhor. Como vimos no texto lido, o Senhor não criticou quem ganhou 5 talentos. O Senhor o elogiou. O Senhor disse: servo bom e fiel. Você foi fiel em negociar os 5 talentos meus e agora me dá 10 talentos. Você entra na celebração do seu Senhor. Você entra na equipe de ponta do seu Senhor. Entretanto, aquele que pegou 1 talento
e pegou esse talento, enterrou, e na hora da prestação da conta, ele acusou o Senhor. Eu sei que o Senhor é rigoroso, eu sei que o Senhor é rígido, eu sei que o Senhor é assim. Em outras palavras, o culpado dele não ter negociado o talento teria sido o próprio Senhor. O que isso tem a ver com os nossos dias? O que esse texto tem para nos ensinar nos dias atuais? Primeiro, a culpa de não crescermos não é de Deus. Se você não cresce, é porque você não usa os talentos que Deus te deu. Ou quando usa, usa mal. Não atenta para aquilo que Deus te deu, a capacidade, a habilidade. Existe algo na sua vida, na minha vida, que ninguém faz igual. Você tem pelo menos uma habilidade peculiar que ninguém tem capacidade de imitar. Isso é um talento. Às vezes você faz mais de uma coisa. E você tem um jeito especial de fazer. Outras pessoas fazem até aquilo que você faz. Mas você faz diferente. Porque você tem uma habilidade, uma capacidade, um talento, um dom para fazer aquilo de maneira diferente. Então, a pergunta que eu te faço é: você tem negociado os seus talentos? Ou você tem feito como fez aquele servo mau e preguiçoso? Ele era mau e ele era preguiçoso. O Senhor o afastou definitivamente da sua companhia. Quando disse: pega esse servo mau e preguiçoso e lança nas trevas exteriores. Afastou definitivamente da sua companhia. Volto a te perguntar: o que você tem feito com as habilidades, com os recursos que Deus tem te dado? Deus deu a Adão habilidades para cuidar da terra. Adão já tinha dons para cuidar da terra, já tinha jeito, já tinha habilidade. Deus disse para Adão: cultiva, planta, colhe, come do melhor, cuida dos animais. Ter dom, ter talento, ter recurso, é uma coisa que Deus dá ao homem desde o princípio. Deus deu a Adão a habilidade, o dom para cuidar da terra. E o homem tem esta habilidade. Na parábola lida, o mestre esperava que todos os servos a quem ele repassou
talentos, ele deu 5, e viu a capacidade daquele que recebera 5, ele deu 2, e viu a capacidade daquele que recebera 2, ele deu 1, e viu a capacidade daquele que recebeu 1. E a Bíblia vai informar que todos receberam talentos segundo a sua capacidade. Isto quer dizer que Deus deu a nós talentos segundo a nossa capacidade. Você, eu, nós temos capacidade de negociar os talentos que temos e os recursos que a nós é fornecidos pelo Senhor. Entretanto, é muito mais fácil deixar o talento parado, enterrado, esquecido, ou ter uma má interpretação de que os talentos que a Bíblia informa são talentos para a obra, talento de cantar, de pregar, de orar pelos enfermos, nem só não. Temos habilidades também na casa de Deus, no reino de Deus, para fazer a obra. Mas temos habilidade, talentos para investir em nossas vidas, para a nossa sobrevivência, para a manutenção do reino de Deus e para investir na vida de outros. Muitos de nós, muitos de vocês que congregam aqui, era para ser empresário, era realmente para dando emprego às pessoas, ajudando as pessoas, empregando-as, sendo realmente uma pessoa que esteja colocando em atividade o seu talento, ampliando. Porque aquele que ganhou 5, ele dobrou. O que ganhou 2, ele dobrou. E o que ganhou 1, enterrou. E foi severamente criticado por ter enterrado. No modo geral, haverá um dia a prestação de contas. No modo geral, para todo ser humano. E naquele dia, o Senhor também poderá dizer: aparte-se de mim, servo mau e preguiçoso. Eu te capacitei para ser uma pessoa próspera. Eu te capacitei para ser um grande ganhador de almas. Eu te capacitei para ir muito mais além do que você foi. Mas o comodismo, a preguiça, a indisposição, o não querer fazer, o se acomodar com aquilo que realmente era. Não devemos viver uma vida acomodada. Uma vida pela qual realmente até atribuímos, graças a Deus, pela vidinha que tenho. Será que Deus estaria aplaudindo você em dizer para Ele: Senhor, muito obrigado pela vidinha que eu tenho? Certamente ouviríamos do Senhor: você não descobriu o seu potencial. Você não descobriu as suas habilidades. Você não descobriu a fortuna que eu coloquei dentro de você, chamada talentos. Como você tem
utilizado os seus talentos. Eu estou falando nessa manhã para você pensar. Eu estou falando nesta manhã para você levar a sério. Você que almeja um ano diferente, um ano abençoado em todas as áreas. Mas eu quero repetir as palavras que já falei aqui neste templo. Não é uma mágica. Se descubra aquilo que você é. Descubra aquilo que você faz. E como você faz. E por que você é o melhor no que faz. E utilize em seu benefício. Utilize para abençoar a sua vida. Quantos estão me entendendo nesta manhã? Nós temos uma visão fechada. Nós achamos que aquilo que Deus nos deu é para nos levar à escravidão. Errado. O que Deus nos deu é para nos levar à liberdade, a uma vida saudável, a uma vida de contentamento, a uma vida de prazer, a uma vida onde possamos glorificar o nome de Deus. Que tipo de glorificação podemos dar ao Senhor se a nossa vida não avança? Se a nossa vida é no mesmo lugar já há mais de 15 anos? 15 anos na presença de Deus e 15 anos a vida, a mesma coisa, com as mesmas tristezas, com a mesma renda financeira, é aquela renda financeira mesma. Quanto ganha por mês? Sempre aquela mesma coisa. E às vezes achamos que tudo isso é da vontade de Deus. Leia outra vez a parábola dos talentos e descubra qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que aquele que tenha 5, ele trabalhe, ele avance, ele use a sua habilidade e com aqueles 5 talentos, ele vá para 10. O que tem 2, use a sua habilidade e com aquele 2 talentos, ele vá para 4. Não deixe o seu talento enterrado, porque se ele for de ouro, ele não vai desvalorizar, mas ele não é seu. Os servos não eram dono dos talentos. Os talentos eram dados pelo Senhor. O Senhor deu os talentos a eles. E depois teve o acerto de contas. E a pergunta foi: o que fizeste com os meus talentos? O que você está fazendo, meu irmão, com os talentos que Deus te deu? Aprimorando, levando realmente a um patamar maior, levando realmente a um nível de excelência. Como devemos utilizar as habilidades e os recursos que Deus nos dá? Como devemos utilizar os talentos? Deus nos ordena. Diga comigo: Deus ordena. O quê?
a utilização dos talentos. Existem talentos que eles são adquiridos por treinamentos, por cursos. E existem talentos que a pessoa já nasce com ele. Isto quer dizer que não ter talento não é um problema de Deus. Ah, Deus não me deu oportunidades, Deus não me capacitou. Ele vai dizer: não, eu tenho pessoas na terra, habilidosas, mestres, que têm capacidade de habilitar você, de deixar você hábil, de deixar você melhor do que você é. Entretanto, também, eu te dei capacidade e quero que você utilize estas capacidades. O que é que Deus quer? O que é que Deus ordena? Utilize o talento, utilize as habilidades que eu te dei para fins produtivos. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: nós precisamos produzir. Isso é fato. O que foi que Deus disse para Adão? Deus mandou que a terra produzisse, mas depois disse: cultive a terra, cultive, tome conta, governe. Você tem capacidade, você tem talento, faça agora. Só vou aparecer aqui no final do dia, à tardezinha eu volto aqui para ver você, conversar um pouco com você, ver o que é que você tem feito. O abençoar é Deus, mas o produzir é nossa responsabilidade. O abençoar é Deus, mas é da nossa responsabilidade o plantar corretamente e colher, o fazer acontecer. Eu acho interessante a mentalidade do ser humano. Tem aquelas pessoas que elas procuram um bom casamento porque não quer produzir, não quer trabalhar, não quer gerar recursos, não quer usar os talentos. Então, tem aquelas pessoas que ela diz assim: eu vou casar com um homem rico ou com uma mulher rica para que eu não tenha que produzir, para que eu não tenha que dar fruto, para que eu não tenha que colocar os meus talentos em evidência, em ação. Veja como é a mentalidade das pessoas. E algumas pessoas no planeta Terra. E hoje, o comodismo tem tomado conta de tal maneira que pessoas talentosas, elas querem viver de benefícios e não dos seus talentos. Não querem viver da capacidade, da habilidade, da extraordinariedade que Deus deu para elas. Não, eu vou viver dos benefícios. Cuidado,
e você poderá estar enterrando o seu talento. Cuidado que Deus poderá não estar satisfeito com nada disso na sua vida. Como ele não esteve, o Senhor não esteve satisfeito com aquela atitude medíocre, preguiçosa, daquele que enterrou um talento que não era seu. Igreja, desperta. A vida é melhor se você fazer dela melhor. A vida e a terra abrirá a mão para você, se você realmente descobrir na sua vida o seu potencial. Se você descobrir na sua vida os talentos que você tem e usar estes talentos em seu favor, em favor do reino de Deus e em favor das pessoas. Eu parei para analisar minuciosamente esse texto. Eu perguntei ao Senhor: Deus, eu vou pregar o que na Santa Ceia? E Ele apenas me disse: talentos. Foi a única coisa que Ele falou comigo: talentos. E eu fui para o texto e deixei o Espírito Santo iluminar a minha mente, o meu coração. Permiti que o Espírito Santo me desse profundos discernimento nesse texto. E descobri que Deus puniu o preguiçoso, o mau. O Senhor puniu aquele que não produziu. Os outros dois que produziram, eles foram elogiados. Os outros dois que produziram, eles foram honrados. Mas o preguiçoso, que não produziu, o Senhor disse: nunca mais eu quero vê-lo. Nunca mais. Lança ele nas trevas exterior. Bane da minha vista. Tira. Ele é mau. Ele é preguiçoso. Ele tinha uma fortuna na mão e nada fez. Hoje, nós podemos ter uma grande fortuna dentro de nós e ela está enterrada. Desenterra. Põe em ação. Põe em prática. Não vive o comodismo. Vive o avanço que Deus quer. Nós devemos usufruir dos talentos e habilidades que Deus nos deu. Deus te talentou. Deus te deu recursos. Não é para você estar murmurando. Não é para você estar se queixando. Não é para você estar fazendo da sua vida uma vida de loteria, de sorte. É tempo de avançar. É tempo de abrir os olhos. É tempo de mostrar para você mesmo o quanto você é capaz. Tanto na obra de Deus, no reino de Deus, como na vida pessoal, e como ser um influenciador na vida dos outros. Para que ter talentos? Para quê? Diga comigo: para ser criativo,
É verdade? Essa criatividade é nata na vida do ser humano. De repente, você é uma pessoa que faz um doce como ninguém faz. Faz um salgado como ninguém faz. Na sua profissão, ninguém é igual a você. Mas, entretanto, devido à falta de visão, tem pessoas que usam o seu talento para beneficiar os outros. Não é errado. Mas tem pessoas que se prestam a ter talento para ser escrava dos outros. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas na terra, ricas, beneficiadas pelos talentos dos outros. Você está entendendo? Está entendendo? Tem alguém dormindo do seu lado aí? Manda ela acordar, porque senão a bênção passa. Passa. E aí vai continuar com um talentozinho enterrado. Pensa agora naquilo que você faz, pensa naquilo que você é bom, e o quanto isso poderia render para a sua vida. Em amizade, em ganhar almas, em ganhar dinheiro, enfim. Eu tenho visto que Deus já nos deu o dom da riqueza. Eu falei quinta-feira aqui sobre isso, falei na live sobre isso, só não entrei em detalhes, mas Deus nos deu o dom da riqueza. É só você descobrir o talento que você tem, ou os talentos que você tem, e usar em seu favor, usar em favor do reino de Deus, e usar até para ajudar pessoas. Um dia, eu conversando com uma pessoa talentosa, e perguntei: você não tem medo de ensinar as pessoas a fazerem o que você faz? Ele disse: não, porque elas terão que crescer com os pés dela, e eu tenho algo especial. Ela vai fazer o que eu faço, mas ela não fará como eu faço. Porque eu tenho algo que a pessoa não pode copiar, é o jeito que eu faço. Você pega uma receita de bolo, a pessoa que escreveu aquela receita, ela faz, você faz, todos os ingredientes foram botados na medida certa, mas por que saiu diferente um do outro? Por causa do talento, por causa da habilidade, por causa do jeito especial que a pessoa tem de fazer. Puxa, eu nunca consigo fazer igual a você. E não vai conseguir fazer nunca. Amém? Você está entendendo? Você pode chegar aqui e dizer: puxa, o pastor prega, eu vou pregar igualzinho a ele. Mas não vai sair igual.
Existe um talento na minha vida para pregar, que você poderá ter o mesmo, mas a habilidade nata que Deus me deu só a mim. Amém? Deu só a mim. Nesta manhã eu quero despertar a sua vida para esta grande realidade. E principalmente para aqueles que querem crescer, querem avançar, aqueles que querem sair do mesmismo, aqueles que querem ser bem-sucedidos em todas as áreas, na área espiritual, na área financeira, em todas as áreas. O segredo está dentro de você. E é você que tem que pegar esse talento e começar a negociá-lo. E começar imediatamente a negociá-lo. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, vamos negociar imediatamente os nossos talentos. Estamos atrasados. Amém? Não fica olhando para quem tem. Ah, fulano tem, eu não tenho. Mas por que você não tem? Porque ainda você não se descobriu. E quando a gente não se descobre, a gente começa a ter a síndrome, a doença da inveja. Amém? Começa a ter a doença da inveja. Ah, mas porque Deus abençoa fulano. Já abençoou você há muito tempo. O talento está dentro de você. O tesouro está dentro de você. Mas, entretanto, tem aquelas pessoas que não conseguem enxergar. E como elas ficam? Elas ficam realmente se lamentando. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse fazer cocada. Tem aquele rapaz que vende cocada na rua, né? Ah, se eu soubesse fazer. Você não sabe fazer ou nunca se expôs a fazer. Ou nunca se descobriu que sabe fazer. Ah, se eu soubesse cozinhar, eu abriria um restaurante. Seja inteligente, abra um restaurante e contrate um nutricionista. Ele vai dizer o que deve ser feito no seu restaurante para avançar. Amém? Posso ouvir um amém? Quem não coloca os seus talentos em seu favor próprio, coloca em favor dos outros. Aí vai trabalhar de empregado. De repente você é um bom vendedor. E já se descobriu como um bom vendedor. Mas, entretanto, resolve, trabalhar para uma empresa. Ou trabalhar numa empresa e não tem aquela visão de dizer bem assim, já que eu sou um bom vendedor, eu vou fazer disso para mim mesmo, vai ter o resultado para mim mesmo, eu vou fazer disso uma capacitação para a minha vida, eu vou utilizar o talento de vendas que eu tenho em meu favor. A igreja está aqui? Você está me entendendo? Existe uma coisa que eu sempre quis descobrir.
Foi quando Paulo escreveu e disse bem assim: Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, então eu já sou abençoado. Já. Eu só tenho que descobrir os talentos que eu tenho, as habilidades que tenho, a capacidade que tenho. E por fé colocá-las em prática. É aí que entra a fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus está falando com você? Então receba. Não ouça só, não, receba. Saia daqui com muitos planos. Saia daqui realmente com muitas ideias. Em ser útil, em usar o seu talento para o reino de Deus. Para fazer com que as manhãs de domingo aqui, nós não tenhamos um culto só, mas dois. Um começando 6 da manhã e outro começando 9. Amém? Use o seu talento para encher o templo. Use o seu talento para ganhar almas. Use o seu talento em prol do reino de Deus. Use o seu talento em prol da sua vida. Use o seu talento em prol da sua família. Por quê? E para quê? Deixar a família atrofiada, se eu posso fazer a minha família avançar, se eu posso fazer a minha família crescer. Cresça a sua vida, e a sua família crescerá juntamente com você. Amém? O que é que a parábola enfatiza? Qual é a ênfase da parábola? A parábola enfatiza a necessidade do trabalho, a necessidade da criatividade e condena a preguiça. Nesse texto aqui lido, está condenando a preguiça, está incentivando a criatividade, está realmente ordenando o trabalho. Toma aqui 5 talentos. Você é uma pessoa capaz. Eu não sei o que você vai fazer com esse talento, mas está em suas mãos 5 talentos. Ele negociou, ele foi à luta, ele foi criativo. Estou falando do servo elogiado. Ele foi à luta, ele negociou, ele disse para si mesmo: eu vou mostrar o meu potencial. Quando o Senhor vier, eu vou dizer para ele: olha aqui. E quando o Senhor voltou, chamou aquele servo e disse: servo bom, fiel, você não me roubou, você não enterrou o meu talento, você pegou e multiplicou, dobrou. Sabe como foi que ele finalizou? Com 11. O Senhor diz: toma, toma do preguiçoso o talento que eu dei para ele negociar, e ele não negociou, toma dele e dá para o que tem 10. E ele ficou com 11. A criatividade, o trabalho, o colocar em prática, o desenvolver, o gerar,
agrada a Deus. Amém? Ei, olha para mim. Vou fazer uma pergunta besta. Mas você já viu um anjo descer e ir favorecer um morador de rua? Deus não é amor? Sim ou não? Mas o morador de rua está lá, ó. Se ele não toma uma iniciativa e não descobre quem ele é, não descobre o que tem dentro dele, ele morre na rua e Deus não manda um anjo para ajudá-lo. É porque Deus é mau? Não. Não. É porque Deus não nos fez para sermos moradores de rua. Deus nos fez para crescer, para desenvolver, para produzir, para criar, para organizar, para viver, para comer, para investir, para lucrar. Vocês estão me entendendo? Eu estou no meio do povo de língua portuguesa. Estão me entendendo? É o que diz a Bíblia. É o que eu vejo aqui nesse texto. Enfatiza a necessidade do trabalho. O Senhor não deu 5 talentos. Não pegou 5 talentos e deu àquele servo para ele ficar de braços encruzados. Não, Deus não te deu talentos para você ficar de braços encruzados. Desculpa as mulheres, apenas usufruindo do trabalho do marido. Esse tempo dessa maldição já passou, em que a mulher era inferiorizada e ela era vista apenas como uma gerenciadora de fogão. Ela tinha que gerenciar o fogão. Esse tempo já passou. É o tempo da criatividade. É o tempo de dizer: eu posso, porque Ele me fortalece. Eu tenho, porque Ele me capacitou. Amém, irmãos? Quando Paulo diz essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não era um aventureiro da fé. Paulo era uma pessoa altamente capacitada. Paulo falava mais de um idioma. Paulo falava hebraico, falava grego. Certamente aprendeu a falar o latim, porque ele tinha um título de cidadão romano. Paulo só em idioma tinha mais de um, no mínimo 3. Paulo era um engenheiro para a época, um fazedor de tendas. Paulo tinha muitas habilidades. Paulo era filósofo, discursou no Areópago em Atenas. Era uma pessoa capacitada. Eu quero tirar uma ilusão da sua cabeça agora. Para ser talentoso, não precisa ser uma pessoa com altas formaturas. Eu não tenho diplomas. Eu não estudei. Eu estou falando de habilidades que a gente nasce com ela. Eu estou falando que existem talentos que a gente adquire no dia a dia, até mesmo olhando para outras pessoas. Amém? Vocês estão me entendendo?
Então diz glória a Deus. O talento que Deus nos dá é para combater a preguiça. É para que nós realmente tenhamos a nossa autodefesa contra a inoperância, contra o não fazer nada. Ou se eu tivesse alguma coisa para fazer, vou ter que procurar um trabalho. Na maioria das vezes o trabalho está dentro de nós. O trabalho está dentro de nós. É só usar a criatividade. Amém? Vocês estão me entendendo? A gente ora, pedindo a Deus que abra a porta de emprego, de trabalho, por causa da fé das pessoas. Por causa do jeito de ser das pessoas. Tem pessoas que se sentem tão bem em servir com seus talentos às empresas, que elas preferem continuar utilizando os seus talentos, as suas habilidades, numa empresa, trabalhando para os outros. Tudo bem. Não é pecado. Mas além disso, quero lhe dizer que você pode ter muito mais do que um talento. Você pode ter muito mais que uma habilidade. Você pode ter um jeito especial de fazer muito mais do que uma coisa só. Amém? Você entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei? Diga amém. Quer saber mais sobre o assunto? Quem quer saber mais sobre o assunto, diga amém. Volte no culto à noite. Volte no culto à noite. Porque vai ser no culto da noite que eu vou terminar essa mensagem. Será no culto da noite que eu vou chamar as pessoas à frente para receber um talento especial de Deus.